Paz e graça, queridos. Nesse vídeo a gente vai observar sobre o genitivo atributivo. O genitivo atributivo. Bom, a palavra no genitivo atributivo apresenta um atributo inato da palavra que se relaciona e equivale a um adjetivo. Só destacando, o genitivo atributivo não significa dizer que ele é de fato um adjetivo em questões morfológicas, tá? Mas ele fica embutido dentro do substantivo principal, qualificando como se fosse um adjetivo interno. Só destacando isso, tá certo? Vamos lá. Tudo gnoscontes, hoti, palaios, palaios remon, anthropos, sinestaurote, rina. Καταγεται το σώμα της χαματίας του Μεκέτ, do Leuen, remas des hamartia. Bom, sabendo isto, que foi crucificado com ele o vosso velho homem, para que com o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Bom, primeiro de tudo, nós temos que identificar o substantivo principal. No caso seria tossoma. A pergunta que temos que fazer é: que tipo de corpo é? Corpo do pecado. Corpo do pecado. Tossoma tes hamatias. Corpo do pecado. Bom, essa construção não significa que o corpo pertence ao pecado, mas que o corpo ele é caracterizado pelo pecado. Então, uma tradução natural seria corpo pecaminoso, porque o genitivo atributivo ele vai tornar um adjetivo embutido por causa do substantivo principal que está relacionado. Ele vai qualificar, atribuir uma qualidade ao substantivo principal. No caso aqui seria o substantivo principal e aqui é o genitivo atributivo. A palavra no genitivo apresenta um atributo inato. Porque o genitivo atributivo ele é embutido. Ele não é um adjetivo de fato em termos morfológicos, mas ele vai qualificar, ele vai assumir a função de um adjetivo interno, qualificando o substantivo principal. Tossoma tes hamatias. No caso, corpo do pecado. Substantivo principal, que é genitivo atributivo. Então a tradução ou a tradução seria corpo pecaminoso. Outro exemplo, Romanos capítulo 8, do verso 21. Rot, caiaute, rectices, eleuterotesetai, apotes duleias, tes fitoras eisten, eleuterinhan, tes doxeston, tecnantu teu. Bom, aqui nós temos dois casos de um genitivo atributivo. Primeiro, nós temos que identificar que o substantivo principal do Leias, do cativeiro, do cativeiro. Substantivo principal, substantivo principal e tes fitoras, genitivo atributivo da corrupção. Substantivo principal, genitivo atributivo. Isso não significa que o cativeiro pertence à corrupção, mas que é um cativeiro corruptível. Nesse quesito, aqui está cativeiro corruptível, porque o genitivo atributivo ele vai qualificar como se fosse um adjetivo interno. Nesse quesito aqui, tá? Bom, e o próximo genitivo atributivo está logo adiante. A liberdade
da glória. A liberdade da glória. Den Eleutherion. Den Eleutherion. Substantivo principal. E tes doxes. Genitivo atributivo. Então isso não significa que a liberdade da glória pertence aos filhos de Deus, ou que a liberdade pertence à glória, mas que é um tipo de liberdade. Que tipo de liberdade é este? Liberdade gloriosa dos filhos de Deus, mas não significa que a liberdade da glória ela pertence aos filhos de Deus, como se nós tivéssemos na frase um genitivo possessivo. Mas aqui também nós temos um genitivo subjetivo. Genitivo subjetivo. No vídeo anterior eu falei sobre o genitivo subjetivo, ou em outros vídeos, eu acho que eu deixei aqui no meu canal um vídeo falando sobre o genitivo subjetivo. Então, normalmente, o genitivo atributivo ele funciona dessa forma. Ele é a palavra no genitivo atributivo, ele vai apresentar um atributo inato, porque ele funciona como um adjetivo embutido dentro da frase, relacionado ao substantivo. Então a ideia do adjetivo embutido, ela está relacionado ao substantivo principal. Então é por isso que é chamado de atributo inato, porque o genitivo atributivo vai depender do substantivo principal e corresponde à pergunta: que tipo, qual tipo de substantivo é? No caso, qual tipo de corpo? Corpo pecaminoso. No caso, qual tipo de cativeiro? Cativeiro corruptível. Qual tipo de liberdade? Liberdade gloriosa. Nesse quesito aqui. Próximo vídeo a gente vai analisar, vamos observar sobre o genitivo descritivo, tá, queridos?